Você já enfrentou um momento que sentiu que nenhuma solução era possível? Ou talvez talvez uma dívida impagável, um erro irreversível, ou uma situação que deixou sem saída? Possivelmente a gente vê essas situações com diagnóstico, crise familiar, desafio profissional, que parece ser impossível superar ou serem superados. A sensação de impotência, ela é terrível, porque nos confronta com a nossa limitação. Mas a gente vê que a humanidade, ela é espiritualmente impactada por essa impotência e limitação. Semelhantemente, ela tem esse aspecto, porque desde o Éden estamos presos a pecado, a morte, a incapacidade. Somos incapazes de alcançar Deus por nós mesmos. O pecado não é apenas algo que fazemos. Ele é ele é um estado de separação entre nós e Deus. Ou seja, Deus não pode se relacionar com o pecador, porque Deus é santo. Então surge a figura e a necessidade de redenção. Mas nós não podemos nos redimir sozinhos. Então o que fazer? Em Apocalipse 5, somos levados a essa visão celestial. Ela ecoa essa realidade. João vê na mão direita de Deus um livro selado com 7 selos. E este livro representa os propósitos eternos de Deus, seu plano perfeito de redenção e julgamento. Mas surge um problema. Ninguém é encontrado digno de abrir o rolo, o livro, ou sequer de olhar para ele. A busca é universal. No céu, na terra, debaixo da terra, tudo é examinado. Todos os lugares se procuram alguém, mas ninguém é encontrado digno. Então, nessa realidade, João chora amargamente. Porque sem o Redentor, o plano de Deus parece permanecer inacessível. Ou seja, a condenação parece ser inevitável para todos. É um momento de crise, é um momento que não tem solução. E essa angústia surge em João, mas ao mesmo tempo vem a resposta. Não chores. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Surpreendentemente, quando João olha para o leão, ele não vê um leão. Ele vê um cordeiro. Um cordeiro que foi morto, mas está vivo. Esse cordeiro é Jesus, que com o seu sangue nos comprou para Deus, nos reconciliou com Deus. E ele nos comprou pessoas de todas as tribos, línguas ou raça. Vamos dividir a nossa palestra dessa semana em duas partes. Jesus é digno de abrir o livro, Apocalipse 5, versículo de 1 a 5, e toda a criação adora o Cordeiro, versículos de 6 a 14. Jesus é digno de abrir o livro. Vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Apocalipse, capítulo 5, versículo de 1 a 4. João vê o livro que contém os planos de Deus, o propósito de Deus, que é de salvar, redimir o povo
e de julgar. E ninguém era digno de abri-lo. Faltava dignidade. Ninguém era encontrado no nível perfeito. Ou seja, não tinha nenhum justo, nenhum sequer. Ninguém que agradava a Deus. E ninguém era digno. João triste, chora por não haver ninguém, por não haver nenhum digno, mas surgiu uma esperança. Uma esperança que é: um ancião revela a solução. O leão da tribo de Judá. Então, um dos anciãos lhe disse: não chore. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. A declaração do ancião rompe a angústia de João. Há alguém digno. O leão da tribo de Judá venceu, trazendo essa esperança, a esperança da salvação, a esperança da redenção. Não apenas para João, mas para todos nós, para toda a humanidade, para qualquer um de qualquer nação, de qualquer lugar. Porque Jesus é digno de abrir o livro. Vamos destacar alguns aspectos. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus é identificado como o cumprimento da profecia messiânica em Gênesis 49, de 9 a 10, onde o leão de Judá é retratado como aquele que governa com autoridade divina. Ele é o Messias prometido, aquele que teria vitória final para o povo de Deus. Sua dignidade vem da sua vitória, porque Jesus venceu o pecado. Jesus venceu a morte. Isso é assegurado pela sua ressurreição. Ele venceu como um leão poderoso, conquistando aquilo que ninguém mais poderia. Segundo aspecto, ele é a raiz de Davi. Isso cumpre o que está escrito em Isaías 11, de 1 a 10, que fala que o Messias seria descendente de Davi e que governaria com justiça, traria salvação para todas as nações. Jesus não é apenas o descendente da linhagem de Davi, como o rei prometido, mas ele também é a raiz, ou seja, a fonte de sustentação da linhagem. Ele é tanto herdeiro legítimo do trono, quanto aquele que transcende o próprio Davi, como o Senhor de Davi, o Senhor soberano. Ele venceu, terceiro aspecto, ele venceu pela sua obediência. Ele venceu o Apocalipse 5:5. A vitória de Jesus foi conquistada através da sua vida perfeita, pela sua morte sacrificial e pela sua ressurreição gloriosa. Ele venceu o poder do pecado e o poder da morte. 1 Coríntios 15, 55 a 57. E ele derrotou Satanás, o acusador. Colossenses 2:15. Essa vitória lhe dá autoridade. Autoridade para executar o plano de Deus, pois ele é digno. Viveu uma vida perfeita, perfeita obediência à vontade de Deus, cumpriu todas as exigências divinas para resgatar o povo de Deus. Com isso, a gente chega ao nosso primeiro princípio, primeira verdade. Jesus é a certeza de que os planos de Deus prevalecerão. Jesus é a certeza de que os planos de Deus prevalecerão. Quando enfrentamos momentos de desespero ou situações em que não conseguimos ver uma saída, podemos encontrar consolo nessa certeza. Consolo nos planos de Deus, pois eles não falham. Assim como João chorou ao ver o livro selado, muitas vezes sentimos angustiados diante do desconhecido, diante das nossas situações, sem esperança.
Mas Jesus é o leão que venceu. E sua vitória nos garante que, mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus, não entendemos a situação, Ele está no controle. Como a vitória de Cristo pode trazer consolo para você hoje? Quais situações estão fazendo você duvidar dos planos de Deus? Ou até mesmo da redenção que Deus fez em você quando você creu? Como a vitória de Jesus pode trazer paz ao seu coração? Vamos focar agora na perspectiva. Jesus nos ajuda a enxergar além do imediato. A visão de João nos lembra que, embora a crise possa parecer final, ela é apenas o início da revelação dos propósitos de Deus. Lembre-se, nós estamos num momento temporário. Viver aqui na Terra é temporário. A vitória de Jesus nos dá uma perspectiva eterna, mostrando que nossos problemas temporais estão sob o cuidado soberano de Deus. Como lembrar que Jesus venceu pode mudar a sua perspectiva? Como você pode lembrar que os planos de Deus são maiores do que você vê agora? Onde você precisa confiar mais na soberania de Deus? Entrega. Jesus nos chama a nos render, a render nossas vidas ao plano de Deus. Saber que Jesus é a certeza de que os planos de Deus prevalecerão nos leva a um ato de entrega. Isso significa deixar de tentar controlar tudo e confiar em Cristo como o único digno de conduzir tudo, de conduzir nossas vidas. Sua vitória nos convida a essa entrega, a entregar os nossos medos, preocupações e ansiedades. Há algo em sua vida que você precisa entregar ao leão da tribo de Judá? O que você está tentando controlar que precisa ser entregue a Jesus? Como você pode viver hoje com uma confiança de que Ele é digno, digno de controlar a sua situação? Segunda parte, segunda divisão, toda a criação adora o Cordeiro, versículo 6 a 14. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ele é o cordeiro que foi morto, mas está vivo. Vi um cordeiro que parecia estar morto, em pé, no centro do trono. Vamos recordar aqui esses versículos. A visão do cordeiro simboliza Jesus na sua dualidade única, o sacrifício, morte, e a sua vitória na ressurreição. Morto, mas em pé, Jesus venceu o pecado por meio de sua morte sacrificial. João 1, 29, Isaías 53, 7. Mas está vivo, ressuscitado e glorificado. Sua dignidade vem de sua obra redentora, na qual ele entregou sua vida para redimir a humanidade. Jesus, ele conquistou o direito de abrir o livro. Ele conquistou pela sua divindade, pela sua vida santa. Ele possui poder absoluto, conhecimento perfeito. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos. Os 7 chifres simbolizam poder absoluto, onipotência. Uma vez que o chifre é frequentemente usado na Bíblia como símbolo de força e autoridade, a gente pode ver isso em Daniel 7, 24 e Zacarias 1, 18 a 19. Os 7 olhos representam conhecimento perfeito, onisciência. Número 7, perfeição, 7 olhos, visão de tudo.
se conecta aos 7 Espíritos de Deus enviados à Terra, que indica a plenitude do Espírito Santo. Isaías 11:2 e Zacarias 4:10. Ele é digno porque ele é completamente poderoso e conhece todas as coisas. Jesus é capaz de cumprir os planos de Deus com autoridade e sabedoria perfeita. Ele ocupa uma posição central no trono, em pé no centro do trono. Estar no centro do trono destaca a sua posição divina, compartilhando a glória e a autoridade com o Pai. Ele não é apenas um servo, mas o próprio Filho de Deus, em que tudo na terra foi feito com um propósito divino de convergir para Cristo. Sua dignidade vem da sua natureza divina, seu papel como mediador entre nós, entre a humanidade e Deus. Ele toma o livro da mão de Deus. Se aproximou, recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Receber o livro significa que Jesus tem autoridade final para executar o plano, o executor do juízo e da redenção. Jesus é digno. Sua dignidade é confirmada pelo ato de tomar o livro, pelo ato único, o qualificado de cumprir o propósito de Deus, o propósito que Deus estabeleceu na criação, de julgar e de redimir seu povo. Se resumíssemos a dignidade, nós diríamos que ela é baseada no sacrifício redentor, baseada na vitória da ressurreição, baseada no poder da sabedoria, baseada na sua posição divina e baseada na sua autoridade para realizar o plano de Deus. Nessa primeira parte vamos destacar dignidade, adoração e redenção. Agora vamos para a adoração. Toda a criação o adora, reconhecendo sua obra redentora. Adoração ao Cordeiro. Ao recebê-lo, receber o livro, o rolo, as 4 criaturas viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Versículo 8. Quando ele recebeu o livro, o ato de receber confirma que Jesus tem autoridade. Foi dado a ele autoridade, ele é o único, o digno, como nós vimos, de executar o plano. Representa a soberania de Jesus sobre a história. Julgando, redimindo, representa que ele é o executor desse plano. Os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Adoração ao Cordeiro. Vamos lembrar na semana passada que nós vimos os 4 seres viventes, destacamos eles como poder, serviço, humanidade e soberania, os atributos de Deus. Capítulo 4, versículos 6 a 8. Eles constantemente adoram o Criador e agora adoram o Cordeiro, confirmando sua divindade. Os 24 anciãos, também que vimos, simbolizam o povo de Deus na sua totalidade, 12 tribos de Israel e 12 apóstolos, abrangendo tanto o Antigo como o Novo Testamento. Um ato de submissão e reverência total, reconhecendo a dignidade, a divindade e o poder do Cordeiro, adorando o Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa. Vamos lembrar que no Antigo Testamento, a harpa era um instrumento de adoração. Salmo 33, 2, Salmo 43, 4. Aqui simboliza música celestial. Alegria. Alegria. A adoração ao Cordeiro não é silenciosa ou passiva. É cheia de louvor, celebração, ativa e alegre. As taças de ouro cheias de incensos, que são as orações do povo santo. Taça de ouro simboliza pureza e valor, destacando a
preciosidade dessas orações diante de Deus. O incenso simboliza as orações. No Antigo Testamento, o incenso era usado nos tabernáculos, no templo, como símbolo das orações que subiam ao trono de Deus. Êxodo 30, 7 e 8, Salmo 141, 2. Aqui, as orações dos santos são apresentadas diante do trono celestial, mostrando que Deus as ouve. Ele ouve as petições, os nossos pedidos. A adoração ao Cordeiro como Deus. A mesma adoração prestada ao Pai no capítulo 4 agora é dirigida ao Cordeiro, destacando sua divindade como o Pai. Jesus como mediador das orações. O fato de que as orações dos santos estavam diante do Cordeiro, elas demonstram que ele é o mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5. Por meio do seu sacrifício, nossas orações são purificadas e aceitas diante do trono. Então, a dignidade de Jesus é fundamental. E ela é fundamentada nessa universalidade. Sua obra redentora é o motivo pelo qual ele é digno de receber a adoração de toda a criação. Então, nós reconhecemos a sua dignidade, reconhecemos o Cordeiro, agimos com as nossas ações que refletem a dignidade do Cordeiro. Nossa oração é valorizada como parte da adoração e nós adoramos com alegria. Reconhecer Jesus, voltando ao reconhecimento, reconhecer Jesus como seres viventes, os 24 anciãos, nós somos chamados a essa adoração plena. Reconhecer que Ele é soberano nas nossas vidas. Nós também valorizamos Ele em oração, nas nossas ações. Nós adoramos Ele através das nossas ações. Cada ação nossa, diariamente, reflete a adoração a Cristo. E nós valorizamos a oração como parte da adoração. Nossas orações não são ignoradas por Deus. Elas estão diante do Cordeiro, elas sobem como incenso no seu trono. Isso deve nos motivar a orar com fé e persistência. E participar da adoração com alegria. A harpa simboliza louvor e celebração. Nossa adoração deve ser vibrante e cheia de gratidão, de coração, pelo que o Cordeiro, pelo que Jesus fez por nós. O amor dele nos constrange e somos compelidos a adorá-lo. Agora vamos falar sobre a obra redentora. Jesus venceu, Jesus foi o sacrifício, morreu pelos nossos pecados e ele é digno novamente de toda a honra e louvor. Mas o que é então redenção? Qual é o significado de redenção? A redenção é o ato de Deus em resgatar a humanidade daquela situação que falamos no início, que não tinha saída. Mas Deus, pela sua bondade, ele viu que a humanidade estava escravizada, morta nos pecados e delitos, como diz em Efésios 2. E por meio do sacrifício de Cristo, nós somos redimidos. Essa doutrina, ela se baseia na substituição. Cristo toma o nosso lugar. Cristo vai para o lugar do pecador, sem pecado, santo, transfere a vida dele, pura, limpa para nós, e recebe a nossa vida de pecado, comprando-nos com sangue. Nosso sangue era devido a Deus, à ira de Deus, porque o nosso pecado, os nossos pecados, são contra Deus. Então Jesus se entrega a Deus, comprando com o sangue dele a nossa dívida. E isso nos leva a uma transformação. Homens, mulheres, em um povo santo, sacerdotes, que glorificam a Deus.
Com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu o constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse 5, 6, Jesus é revelado. Capítulo 5, versículo 6, Jesus é revelado como Cordeiro, que parecia ter sido morto. Isso aponta diretamente para a morte vicária na cruz, o ato de redenção. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, com a sua própria vida. 1 Pedro 1, 18, 19. Ele é o único que poderia nos redimir a humanidade, restabelecer esse relacionamento com Deus. E é universal. Ele comprou com seu sangue pessoas de todas as tribos, língua, povo, nação, como o versículo 9 diz. Todas as etnias, todo mundo, todo o mundo pode estar comprado pelo só crer, só ter fé em Cristo. Não precisa ser de um povo específico ou nascer em um povo específico. Isso cumpre a promessa que foi feita a Abraão, que todas as nações seriam abençoadas, em Gênesis 2, 3. A redenção nos torna reino e sacerdotes. O sacrifício do Cordeiro não apenas nos redime. Amém, glória a Deus, porque a redenção ela é importantíssima, mas nos transforma. Redimidos, não permanecemos apenas como comprados, seguindo nossas vidas da maneira como queremos. Não, agora somos levados a um papel ativo como reino e sacerdotes. Versículo 10. Isso aponta para Êxodo 19:6, onde Israel é chamado para ser um reino de sacerdotes. E 1 Pedro 2:9, que aplica esse chamado à igreja. A redenção nos chama a adorar a Deus e participar dos seus propósitos ativamente. Com isso, nós chegamos ao nosso segundo princípio, ou verdade. Jesus é digno de toda adoração por sua vitória e sacrifício. Jesus é digno de toda adoração por sua vitória e sacrifício. Jesus é digno porque ele entregou sua vida para redimir a humanidade. Reconhecer esse sacrifício significa entender a profundidade do seu amor e a extensão dessa vitória. Como você reconhece o sacrifício de Jesus no seu dia? A adoração começa no coração, ao lembrar diariamente que o Cordeiro foi morto, refletindo sobre a sua gratidão ao Cordeiro, ao que ele fez. Quando reconhecemos o sacrifício de Jesus, nossa adoração deixa de ser apenas um ato externo. Ela passa a ser uma resposta pessoal ao que ele fez. Ações e escolhas. Jesus é digno de toda adoração. Isso deve refletir em nossas escolhas e comportamentos. Adorar não é apenas cantar, orar, mas é viver de forma que mostre que Ele, Jesus, está no centro das nossas vidas. Suas ações e escolhas refletem a dignidade de Jesus, que poderia ser diferente. Adoração na prática envolve fazer escolhas que honrem a Jesus, no trabalho, em casa, todos os lugares. Quando nossas ações refletem que Jesus é digno, mostramos ao mundo que Ele é o Senhor das nossas vidas. Missão e Evangelho. A adoração ao Cordeiro não é apenas pessoal, mas é universal. Jesus comprou para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Isso nos convida a participar de sua missão. Como você pode contribuir para o plano de Deus? Para esse plano de alcançar o mundo
com o Evangelho. Essa verdadeira adoração nos leva a discipular pessoas, a conviver com pessoas no reino, para o reino. E aí nós chegamos por último na reflexão e inspiração. A obra de Cristo é digna e de profunda reflexão e gratidão. Ela deve nos inspirar, não apenas sentimentos, mas ações que glorifiquem a Deus. O nosso coração tem que ser grato ao Senhor Jesus pela sua redenção. A obra de Cristo inspira quais sentimentos e ações em você? Tenha uma ótima semana. Até semana que vem. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja sempre o seu nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente.